Minha mensagem de hoje tem por tema: fuja do erro, seja mais assertivo. Minha proposta hoje é conversar com você sobre uma instrução dada por Deus através do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, no verso 6. Coloca na tela, por favor. Gálatas 6, 6. Diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se enganem, ok? Em outras traduções, está escrito: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ali está dizendo de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Você tem a outra tradução aí, Vitor? Não, tá certo? Mas repita comigo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. No ano de revisão é importante nós revermos algumas coisas que estabeleceram nossas crenças. Nós revemos algumas coisas cujas quais nós baseamos a nossa fé e a postura cuja qual nós acreditamos que as coisas vão acontecer. Nós temos que ter muito cuidado quando vamos analisar isso. Primeiro, que algo, para ser considerado uma tese bíblica, precisa, para alguns, de 3 ou mais versículos ou textos que baseiem essa afirmação. Nenhuma tese pode ser estruturada em apenas um versículo. Então, algumas pessoas começam a citar textos isolados, muitas vezes únicos, totalmente separados do contexto que estavam inseridos, na verdade, na Bíblia, e transformam isso numa verdade. E uma das coisas que me parece foi muito interpretada, ou mal interpretada, ao longo da história, foi a crença de que Deus não leva em conta os nossos erros. É de que Deus está sempre pronto a corrigir a rota daqueles que erram. É que está em Deus a obrigação de acertar as coisas, de corrigir as coisas. Eu confesso que eu não sei onde isso está escrito, mas as pessoas, ou grande parte delas, acreditam que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, ela é grande o suficiente para sobrepor a justiça dele. Isso não é verdade. A minha proposta de dizer fuja do erro, é porque o erro vai trazer para a sua vida sérias consequências. A minha proposta de dizer a você, seja mais assertivo, e a palavra assertivo, apesar de, quando a nossa mente ouve, parecer que está falando de acertar, de fazer a coisa certa, e por isso alguns, até na hora de escrever a palavra assertivo, escreve com C, mas na verdade ela é com 2 S's, assertivo. Ela tem a conotação de alguém que está seguro, que está firme, que sabe aquilo que está fazendo, que ao tomar decisões, não tomam decisões de qualquer maneira. São pessoas convictas, firmes, fortes, seguras, que fazem as coisas com objetividade. A vida costuma ser mais generosa para essas pessoas. Elas frequentam a mesma igreja, elas leem a mesma Bíblia, elas cantam os mesmos louvores, elas escutam as mesmas mensagens. Mas as pessoas assertivas, aquelas pessoas que, ao tomar
decisões, principalmente em áreas fundamentais de sua vida. Elas são um pouco mais morosas, elas aguardam, né? Não são imediatistas, elas costumam retirar da vida mais prazer, mais satisfação. Mas se você não liga para isso, é um direito que você tem. Apesar da Bíblia dizer não erreis, e é isso que eu quero trabalhar com você. Por que é que a Bíblia então diz não errem? Ela não poderia dizer, olha, se você errar, não tem tanto problema assim. Não, ela diz não errem, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que você fizer, você vai ter que enfrentar o efeito ou a reação da sua ação. Então, se você quer ser descuidado, se você é valente, forte, poderoso, o suficiente para cometer erros, sustente a sua valentia e coragem para colher os frutos do erro que você cometeu. Não tem problema nenhum. Você quer ser irresponsável em tomar algumas decisões? Você quer ser irresponsável a estabelecer relacionamentos? Você quer ser irresponsável em tratar a sua vida profissional? Você quer ser irresponsável em cuidar da sua saúde? Não tem problema nenhum. Fique à vontade com as suas irresponsabilidades em cometer erros. Só entenda que você vai ter que se encontrar com eles. E é por isso que o texto até começa dizendo: aquele que é instruído, aquele que é ensinado, ele deve repartir os seus recursos com aquele que o instrui. Olha bem, a proposta da palavra é dizer: se alguém vai te dar uma orientação correta, se alguém vai te dar uma ferramenta certa, ele vai fazer tão bem a você, ele vai levar sua vida, seu casamento, suas finanças, seu negócio, sua caminhada de fé para um ambiente de tanta prosperidade que você deveria dividir um pouco dessas bênçãos que você vai receber por parar de cometer erros com aquele que te ajudou a parar de cometê-los. Essa é a grande verdade. Mas, como eu disse, se você desejar continuar numa vida de erros, não tem problemas. Provavelmente, se você tiver fé e seguir a Jesus, você vai até morar no céu. O que você não vai ter é uma vida boa aqui na terra. Ah, pastor, mas a vida não é para ser boa aqui na terra. Não. Por quê? Porque você tem acesso ao versículo que diz que no mundo tereis, e é esse que você quer tomar? Vamos lá, usa mais para mim. Nós temos umzinho aqui, que justifica o sofrimento. Mas vamos lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em... Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, eles são de paz e não de mal, porque eu tenho proposto te dar o fim que você deseja. Quer ir para Deuteronômio? Vamos lá, os céus e a terra tomo hoje por testemunha, certo? Que eu tenho colocado diante de você bênção e maldição, certo? Escolha tu as bênçãos, para que viva tu e a tua descendência. Quando você vai pegar textos que falam de vida, de vitória, de boas escolhas, está assim. Se nós olharmos de uma forma mais minuciosa, nós vamos ver que os erros que cometemos ao longo da nossa caminhada, eles são extremamente prejudiciais. E Naum diz uma coisa, para sustentar o que eu estou dizendo. Naum, capítulo 1, verso 3. Coloca aí, por favor. Naum, capítulo 1, verso de número 3. Isso. O Senhor é tardio em, mas grande em, e jamais inocenta um culpado. Jamais inocenta um culpado. Jamais inocenta um culpado. Ah, pastor, mas o sangue de Jesus não me inocentou? Eu era culpado. Ah, aí sim, colocou o texto certinho.
certo? O sangue de Jesus foi derramado para pagar um preço, ele é o cordeiro. Então até você tenha cuidadinho um pouquinho. Eu sei que Deus filtra tudo isso. Se você vai orar, cuidado para não usar o sangue onde você deveria usar o nome, e para não usar o nome onde você deveria usar o sangue. O nome é para uma coisa, o sangue é para outra coisa, tá certo? Nós precisamos rever tudo isso. Ah, pastor, mas Deus entende tudo isso? Entende, é claro que entende. O Espírito Santo, ele corrige muitas coisas que fazemos errada, mas nós estamos num ano de revisão. Por que não entender que precisamos parar de expulsar muitas vezes um demônio usando o sangue? Na ignorância, vale. Mas, né? Nós precisamos rever, é só isso. Minha exposição é só uma exposição de revisão. Então a minha proposta agora é mostrar a você que se Deus não toma culpado por inocente, se Ele diz não errem porque vocês vão ter que se encontrar com o resultado do seu erro, nós temos a garantia de que Ele é tardio em irar-se. Sim, é só você ler a história de Sansão e você vai descobrir o quão longânimo Deus é, o quão bondoso Ele é. Você vai ver uma série de erros que Sansão está cometendo. Me permita fazer você raciocinar sobre isso. A própria Bíblia, você não tem nenhuma garantia que a força de Sansão estava no cabelo. Ele era um nazireu, como muitos outros nazireus que haviam naquela época. Mas quando você vê ele comete o primeiro erro, Deus tolera, ele comete o segundo erro, Deus tolera, ele comete o terceiro erro, Deus tolera. Conforme ele vai cometendo uma série de erros, chega uma hora que Deus diz, acabou. Aliás, todas as vezes que ele fica forte, a Bíblia nunca diz que a força dele era por causa do cabelo, sempre diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O dia que Sansão ficou fraco, o texto diz assim, o que Sansão não sabia é que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Então é só nossa revisão, é só nós olharmos para que a nossa caminhada esteja mais firme, esteja mais forte. Então eu vou te mostrar o erro de algumas pessoas e vamos ver no que deu. Vamos ver se Deus entrou lá para corrigir, para arrumar a coisinha, para passar a mão na cabeça. Vamos ver se é assim que Ele lida, que aí você vai descobrir o quanto pode ser danosa uma gravidez sem um cônjuge, sem uma estrutura estabelecida. Você vai entender que Deus vai perdoar o seu pecado de ter cometido uma vida sexual fora do casamento e você engravidou. Sim, Deus vai te perdoar, você pode morar no céu, sim ou não? Isso. Mas e a responsabilidade que você agora vai ter que carregar de criar essa criança? Então os erros, eles são complexos. Então como pastor, às vezes as pessoas vêm falar comigo, eu falo, cara, gente, é muita bagunça muitas vezes. É uma série de erros que vai trazendo uma vida difícil, de gente que vai morar no céu, mas vai viver um inferno aqui na terra. Então eu vou te mostrar aqui, rapidinho, o primeiro é o erro de Davi. Deixa eu te mostrar o erro de Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 13. Dá uma olhada nesse texto. 12, 13. Está um pouquinho diferente a minha, qualquer coisa eu corrijo a minha tradução e vamos ver se depois a gente coloca a minha aqui. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, também o Senhor perdoou o seu? Isso é fantástico. Sabe o que ele fez? Ele se deitou com a mulher do cara enquanto o cara estava na guerra. Sabe o que aconteceu? A mulher ficou grávida. Sabe o que Davi mandou fazer? Mandou matar o cara na frente de batalha. Ele foi o mandante. É isso. Deus então manda o profeta ir a ele
Diga assim: você quer andar bem? Diga, você quer andar bem? Tenha profeta. Isso. Quem é profeta? Profeta é a pessoa que pode dizer para você o que ninguém pode. Você tem que ter alguém que diga para você o que ninguém pode dizer. Alguém que você deu autoridade para chamar sua atenção. Sua atenção quando a roupa está inadequada. A sua atenção quando a sua postura não está correta. Você tem que ter alguém que tenha coragem, né? Ou autoridade, não vou nem dizer coragem, autoridade de dizer para você o que ninguém pode dizer. Natan era a representação. Aliás, ele é a salvação de Davi. Ele vai à casa de Davi e vai dizer a ele que ele fez isso. Você se deitou com a mulher do Urias, você mandou matar Urias, e Deus viu tudo isso. O que ele disse? Pequei contra o Senhor. Aí o que Natan diz para ele? Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não? Ele tinha que morrer. Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Mandou matar, morre. Natan está dizendo para ele: Davi, você cometeu um erro grave, um pecado capital. Você infringiu um dos 10 mandamentos, o decátulo do Moisés, do próprio Deus. As leis dadas no monte, escritas nas pedras. Estava escrito na pedra, não era à toa. É porque era um registro sério. E agora Deus diz para ele, através do profeta Natan: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deus te perdoou, Davi. Você não morre. Verso 14. Mas, porque com isso você deu motivo aos inimigos do Senhor a blasfemarem? Bom, Davi, já que com a sua postura, você que é crente, anda com a Bíblia na mão, carrega meu nome, mas com esse tipo de vida que você leva, as pessoas estão falando mal de mim por sua causa. Esse assunto, Davi, veio à tona, de que o meu servo Davi, um menino, filho mais novo de uma família de 8 irmãos, que não tinha nenhuma condição de ocupar o cargo que ocupa, e eu te coloquei aí, te dei as mulheres dos reis ou do rei anterior, e se isso fosse pouco para você, Davi, eu teria te dado mais. Mas agora, Davi, você cometeu um erro, mas fica tranquilo que você não morre. Mas o menino estava doente, e Deus disse: mas o menino morre. Mas Davi, a espada de violência que você usou contra Urias não vai se afastar mais da sua casa. Se deitou com a mulher do Urias em secreto, um dos seus, seu filho, vai deitar com as suas mulheres. Pare e pense. Dá uma olhada nisso e vê o que o erro de alguém que foi perdoado, porque ele foi perdoado, ele não vai morrer, mas a vergonha, a humilhação, o problema familiar e todas as coisas que ele colhe do erro que cometeu. Então Davi deveria saber muito bem o texto que nós lemos em Gálatas. Tudo bem que ele não tinha acesso ao texto dessa forma, né? Porque está lá na frente. Não errem. Não errem, porque isso vai dar problema para vocês. Vocês são meus servos, vão morar nos céus, está tudo certinho, mas cuidado com os erros. Eles vão te trazer problemas. Não acredite que Deus vai corrigir o que você faz de errado. Não é assim. Reveja isso. Vamos te mostrar outro? Vamos lá. O erro de Moisés. Note que eu só estou falando de homem de Deus até agora. Moisés, o homem que conversava com Deus face a face.
Um dos textos para mim mais impactantes da Bíblia. Bota para mim, por favor, Êxodo 32, 32. Eu acho que é esse aí. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escrevesse. Irmão, presta atenção no que o Moisés está conversando com Deus. No momento difícil, onde Deus está dizendo para ele: Moisés, vamos acabar com este povo. Vamos acabar com essa história do Abraão. Vamos começar uma história nós dois. Eu vou começar um povo através de você. Esse povo vai perecer aí no deserto, Moisés, e a gente começa de novo. E Moisés, com um amor por aquele povo, mas pensa em algo, sabe, só o amor poderia fazer com que ele não fosse fulminado ao dizer uma coisa dessa para Deus. Olha o que ele está falando para Deus: perdoa. Deus está dizendo: eu vou destruir o povo. Moisés diz: perdoa-lhe o pecado, ou se não, eu peço-te que me risque. Olha o que o Moisés falou. Se não fosse com amor, com humildade, estava morto. Eu só estou te mostrando isso para você ver o nível que esse cara era, o nível que Davi foi. Mas não interessa se é Davi, não interessa se é Moisés, não interessa se é Abraão, não interessa se é Paulo, se é Pedro, não interessa quem seja. Errou, meu irmão, a casa vai cair. É isso que você tem que entender. Então, se você vai ser macho e valente o suficiente para vacilar, depois também chupa o limão. Não vem com essa fatalidade: agora também eu errei, minha vida acabou. Acabou nada. Você vai colher tudo e vai começar de novo. Vai ter força para passar vergonha, humilhação. Isso. É assim que funciona. Agora, só para terminar, verso 32, para terminar esse texto. 33, o próximo. Por favor. Então o Senhor disse a Moisés. Quem foi que disse? Riscarei do meu livro todo aquele que pensa num troço desse. Pensa. O Deus falando: Moisés, vou falar uma coisa para tu. O livro é meu, eu risco. Quem? Quem eu? Quero não. Quem vacila. Então aquele Zé Ruela era para eu riscar. Você não fez nada, eu não vou riscar. Certo? E agora, por sua causa, também não risco os caras. Não é um negócio maneiro? Pois é, seria bom se a vida dele fosse sempre assim. Mas esse Moisés, Números 20, verso 8, olha o que esse cara faz. Números 20, verso 8, o erro de Moisés. Pegue o seu bordão, ajunte todo o povo, você e Arão, seu irmão, certo? E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua, assim vocês tirarão a água e darão de beber à congregação e ao Zani. Verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha, deu uma pancadinha. Quantas vezes? 2 vezes com o seu bordão. E saíram o quê? E a congregação e os seus animais? Olhe para mim aqui. O erro de Moisés, eu não sei nem se isso é erro. Falando sério. Porque olha só, Deus falou com Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, o povo está com sede, então vamos dar água para esse povo. Pega o Arão, seu irmão, vão lá, e aí você pega aquela rocha lá e fala para a rocha: rocha, sai água. E a rocha sai, as pessoas bebem, o gado bebe e está tudo certinho. Lá foi o Moisés. Dizem que ele estava nervoso, eu não estava lá, mas diz que ele estava chateado, aborrecido, sim. E eu acredito que estava, porque ele estava guiando o povo. O povo estava ruim.
E ele tinha todo o direito de ficar nervoso, sim ou não? Porque você também tem. Você só não tem o direito, durante o seu nervosismo, desobedecer e desonrar o nome do Deus que você carrega. Você tem direito de ficar nervoso? Claro que tem, você é gente. Tem hora que parece que... Se o Satanás chegar na sua casa, é você que entra nele. De tão nervoso que você fica em algumas ocasiões. Você tem todo o direito, sim ou não? Claro que tem, você é ser humano. Só que não tem The Walking Dead, zumbizão que não sente nada. Aqui tem hora que você tem raiva, tem vontade de matar, tem vontade de sumir, tem vontade de tudo. Então ele está nervoso sim. Só que Deus falou: Moisés, fala. Ele foi lá e deu 2 pancadas na rocha. O que aconteceu? A água, ó, jorrou. Sim ou não? Saiu água, sim ou não? Está certo, sim ou não? Está certo, sim ou não? O pessoal queria água. Está certo, sim ou não? Claro que está. Só não está para Deus. A água está saindo, o povo está bebendo, animalzinho está bebendo, todo mundo feliz. Eu imagino Deus olhando. Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado. E falou: Moisés, o que eu falei contigo? Eu imagino Moisés falando: que. E Deus falou: seja homem, não gagueja não, maluco. Fez agora. Eu mandei você falar ou tocar? Gente. Onde o cara pecou, eu nem sei. Ele se lascou por causa disso. O Moisés não entrou na terra prometida porque deu 2 pancadinhas numa rocha. Imagine você que bate na sua mulher. Porque a rocha não é filha de Deus, sua mulher é. Quando você for gritar com a sua mulher, pense no sogro. Deus falou: Moisés, tu não vai entrar não, maluco. Dá uma olhadinha aí do Monte Nebo. Olhou? Rapidinho, só um flash, um spoiler. Mas não entra. Gente, dá para ficar indignado, não dá? Se Moisés não entrou dizendo que risca o meu nome do livro da vida, imagine tu, Cláudio. Eu fico imaginando o Zia. Eu fico imaginando eu. Para pensar. Ele entrou sim ou não? O Moisés entrou sim ou não? Não entrou, mano. Só porque deu uma pancadinha na rochinha. O que indica: abra o olho e seja mais assertivo. Faz as coisas com mais convicção. Que o Davi se lascou. O Moisés se lascou. Esse então agora aqui, ó, preguei sobre ele esses dias aqui. O erro do Acã. Quem aqui não sabe quem é Acã, levanta a mão. Não sabe. Eu vou perguntar quem não levantou. Quem ele é? Cara, levanta a mão, quem não sabe. Quem tiver de mão baixada, eu pergunto. Olha como é que aumentou o número, ó. Vou perguntar nada não, eu estou só brincando. Josué capítulo 7, verso 20. Josué 7, 20. Dá uma olhada no erro do Acã. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Deus de Israel e fiz assim e assim. Você já escutou alguém pregar para tu que aquele que confessa alcança misericórdia? Com Acã funcionou não. Ele falou: fiz mesmo, pequei assim e assim. E Deus falou: assim. Então agora provavelmente tudo indica que esse cara foi para o céu, pertencia ao povo de Deus.
mas perdeu o privilégio de viver aqui na terra. Por quê? Porque cometeu um erro. Perdeu o privilégio de viver aqui. Porque cometeu um erro. Então, cuidado como nós tratamos. Eu estou pregando para mim também. Como nós estamos tratando isso. Agora, esse exemplo que eu deixei por último para vocês, ele é comovente. Capítulo 31 de Gênesis, verso 30. Sobe para mim no teclado aqui, por favor. Gênesis 31, 30. Presta atenção nesse texto. Agora que você partiu de vez, pois está com saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Prestem atenção aqui. Nesse texto nós temos o erro de Raquel e o erro de Jacó. Jacó não estava vivendo muito bem com seu sogro. As coisas não estavam boas. Entendeu? Porque viver com parente nunca foi fácil. Nem para você, nem para o Jacó. Ele está tendo um problema com os cunhados. Os cunhados estão achando que o Jacó está pegando as coisas dele. Aquela coisa assim, que às vezes você bota um pudim na geladeira, morando no quintal. O pudim some. Você tem um cunhado parasita que toma Coca-Cola toda, anda o dia inteiro com a gaiola de passarinho na rua. Tuí, tio. E você trabalhando. Hã? Você mora no quintal, você tem um filho, no quintal tem mais umas 5 crianças. Você dá um danoninho pro seu filho, tem que prender ele no canto. Come, meu filho, que eu te dou cobertura. Porque se as crianças verem o biscoito, você sabe mais ou menos isso. Isso é vida, comunidade, quase um ambiente indígena. Certo? Uma oca do lado da outra. É mais ou menos assim. E você ri de coisa que te faz chorar. Ela... Sim. Você lembra quando você morava na casa dos outros? Assim que casou. O quarto não era nem uma suíte. Para fazer amor era terrível. Não podia ter nenhuma sonoplastia. Se algum barulho. Depois, para tomar banho, um abre a porta. Você não sabe se fez amor, roubou um banco. Não é? Coisa dessa tipo. Só estou mexendo na sua memória, né? Uma revisão. Vale a pena. Ele quer ir embora. As coisas não estão boas. Ele então junta tudo que tem. Jacó tinha maneiras muito esquisitas, muito escusas de resolver as coisas. Fazia parte de seu hábito. Até mesmo depois de se chamar Israel, ele ainda conservava algumas coisas muito ruins na hora de fazer coisas ou resolver alguns problemas. Ao invés de esperar o sogro chegar e dizer eu não quero mais ficar, não vai dar, ele espera o sogro sair numa diligência. Ele então, o sogro não estava em casa, ele pega todas as coisas que era dele e vai embora. O sogro então chega e é avisado de que Jacó foi embora, desmontou suas tendas, pegou seus animais e foi embora. Será que ele não aprendeu quando teve o problema com seu irmão Esaú? Que por pior que seja, deveria ser dito, por mais doloroso que seja, deveria ser exposto. Eu sei que às vezes dizer dói mais do que ficar calado. Agora, ele está indo embora, o sogro chegou, e alguém avisa, ele foi embora. Mas Jacó conduzia crianças, mulheres, animais. Não dava para andar tão rápido, apesar de 7 dias
Labão então pega seus homens, seus cavalos, e rapidamente acaba alcançando Jacó. O encontro não é dos melhores. Deus, para amenizar a situação, aparece para Labão à noite, dizendo para ele controlar suas emoções e não fazer nada de mal. Labão então encontra com Jacó e diz para ele: eu só não vou fazer nada contra você porque o seu Deus me apareceu de madrugada e falou comigo. Note, ele teve que fugir para não morrer de seu irmão Esaú, e agora mais uma vez ele foge. É de um erro em erros. Mas sumiu alguma coisa da casa de Labão que ele está bem chateado. Algumas imagens de seus deuses desapareceu. Ele só precisava de um motivo. Tem alguma coisa na sua bagagem que não lhe pertence. Eu não estou aqui porque você está indo embora, eu estou aqui porque você me roubou. É isso. A tônica da história é essa. É por isso que eu vim. Porque eu cheguei em casa, tá bom. E Jacó disse: mas eu não peguei nada seu. Faz o seguinte: pode mandar seus homens procurarem, e na bagagem de quem eles acharem, que essa pessoa morra. O que ele não sabia é que quem havia roubado os deuses era sua esposa Raquel. Quando isso aconteceu, estão revistando tudo. Raquel alega estar menstruada e não podia se tocar no ambiente onde ela estava. Ela então se assenta sobre os ídolos. O pai manda revistar tudo, e aí Jacó, que já não está muito satisfeito com aquela situação, diz: faz o seguinte, ó Labão, não procura só seus deuses não, suas imagens não, pode procurar aqui, e tudo aquilo que você achar aqui que for seu, você pode levar. Se tem alguma coisa, se você acha que eu trouxe alguma coisa que não era minha, pode pegar e levar. Não acharam nada. Eles foram embora. Uma falsa sensação de paz. Mas ali, Raquel assinou sua própria sentença, cometendo o erro de roubar os ídolos. Jacó vai ficar sem sua amada esposa, porque lançou uma palavra de morte sobre a mulher que ele amava. A minha proposta é só mostrar e olhar também um Deus que me parece tem muitos problemas com erros. Um Deus que não vai passar a mão na sua cabeça. Um Deus que não vai ter você por inocente se você for culpado. Mas fique tranquilo que Ele também não tem você como culpado se você for inocente. Às vezes um casal vem para mim e me diz: pastor, eu vou me separar de minha mulher. E eu digo: não dá, pastor. Deus é minha testemunha. Eu digo: então beleza. Se Deus é sua testemunha, não sou eu que vou fazer parte da promotoria. Deus não precisa de testemunhas. Ele só disse algo muito sério: um culpado diante de mim nunca se tornará inocente. O inocente nunca será um culpado.
no que diz respeito à salvação, sempre que o culpado trouxer sobre si o sangue do Filho de Deus, ele o torna inocente. No que diz respeito a ir morar no céu, a viver na terra, não. Suas escolhas, elas se tornarão situações cujas quais você vai se encontrar amanhã. Vale a pena refletirmos sobre isso. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, errou, Deus disse: não morre. Mas a humilhação que você vai viver por causa do seu erro, ela não vai passar de você. Ninguém vai falar mal a meu respeito, é o que Deus está dizendo, por sua causa, e você vai ficar impune nessa terra. Ninguém vai falar mal de Deus por causa da sua roupa, e você vai. Ninguém vai falar mal de Deus por causa do seu vocabulário, e isso vai ficar assim. Ninguém vai falar mal de Deus porque você não paga, não cumpre suas obrigações. Ninguém. Deus não vai deixar isso barato, não. Você pode ter certeza que você vai ter que se encontrar com isso. Então, a proposta que eu trago para nós hoje é: não erreis. Fuja do erro. Se torne mais assertivo, mais firme, mais convicto, mais certo, mais responsável na hora de agir. E eu posso garantir a você agora, de uma forma profética, mas amparada biblicamente, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Não vai. Desse jeito, lançando essa palavra assim, eu mando uma palavra de que é o melhor ano da vida de um inconsequente, o melhor ano da vida de um irresponsável, o melhor ano da vida de alguém que comete erros e não quer consertar. Tem alguma coisa de errado. Então vamos fazer direito, vamos rever. Se atentamente ouvires a Deus e os mandamentos meus e obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde você passar, você será abençoado. Se atentamente ouvir a Deus, é condicional. Então eu posso dizer a você hoje, biblicamente, se você parar de errar, se você for mais assertivo, mais firme, mais convicto, mais responsável, 2024 será o melhor ano da sua vida. Posso ouvir um amém? Ouviu amém? Ouviu amém? Ouviu amém? Ouviu amém?
Minha proposta hoje é falar de visão, mas eu quero ministrar uma outra palavra, também no mesmo foco. E eu preciso que você abra a sua Bíblia, Gênesis 30, 24, e depois nós vamos ler Gênesis 50, verso 26, e depois vamos ler Gênesis 37, 2. Então são 3 textos, ok? Você pode anotar aqui para acompanhar depois. Gênesis 30, 24. Chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Gênesis 50, verso 26. 50, 26. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a má fama deles a seu pai. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Ó Pai, usa-me nesta hora para abençoar a tua noiva, a tua igreja, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu peguei aqui 3 momentos da vida de José. O primeiro momento, aparentemente muito importante, é verdade, é o momento do seu nascimento. É o momento que ele chega nessa terra. Nada teria acontecido se ele não tivesse chegado. Mas esse é um momento que, na verdade, onde ele não realiza nada, onde a dependência, né, é muito grande, ele é 100% dependente para tudo. Este é o momento da chegada dele. Quando eu mostrei para vocês Gênesis 50, 26, também é um momento onde ele já não desempenha tanta coisa. Ele tem 110 anos de idade. Do mesmo jeito que chegou frágil, está partindo frágil. Do mesmo jeito que chegou sem produzir nada, está indo embora produzindo pouca coisa. Na verdade, aqui, a representação do que no mundo moderno vemos nas lápides dos cemitérios. Apenas 2 datas é o que consta: a data de chegada neste mundo e a data de partida deste mundo. O que separa essas 2 datas é apenas um tracinho. Apesar de ser pequenininho, de não conter tantos números, é nele que está inserida tudo o que fazemos ao longo de toda a vida. Do jeito que chegamos, sem nada, partirmos sem nada. Do jeito que chegamos sozinhos, partimos sozinhos. É assim que a vida funciona. Há um ditado chinês que diz que quando a partida de xadrez termina, se você é um peão ou se você é um rei,
você vai para a mesma caixa. Mas a maneira com que José enxergou a vida, a maneira com que ele enxergou as oportunidades, as dores, as coisas boas e ruins que aconteceram ao longo de 0 a 110 anos, fizeram dele um dos maiores homens nas histórias bíblicas. E eu quero mostrar isso rapidinho. A história, na verdade, o agir de José começa com 17 anos de idade. De 0 a 17 anos, nós vamos falar muito pouco sobre ele. Ele é narrado apenas, certo, como sendo filho de Jacó. Mas 17 anos de idade, a vida de José começa a despontar. Ele é o filho mais novo até então de Jacó. É o filho único de Raquel, que sonhou e lutou tanto para ter um filho. José é alguém que anda na companhia de seus irmãos, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, que também são mulheres de seu pai. É na companhia delas que José, ou dos filhos delas, que José vive o seu cotidiano, o seu dia a dia. E o comportamento desses rapazes, ele se choca com a criação oferecida por Jacó. José conhece e sabe que há um padrão de moralidade que ele e seus irmãos precisam viver. O que define o padrão, ou o que define a moralidade de uma sociedade, é um padrão. Todas as vezes que o padrão é removido, as pessoas não sabem onde precisam se encaixar ou como precisam se comportar. Um dos motivos pelos quais, nós vemos o dilúvio, nós vemos que as pessoas viviam ali fazendo, ou vivendo como queriam. Cada um tinha o seu padrão. E é nesse ambiente que o caos se estabeleceu, a ponto, de Deus dizer: eu vou acabar com tudo isso. Ao contrário de acabar com aquele, ou usando aquele mesmo modelo, o que vemos é um mundo caminhando para o mesmo ambiente do dilúvio, não para ser destruído como ele foi naquela época, mas um ambiente propício para que tudo isso termine com a chegada e com o retorno de Cristo, para buscar a sua igreja. Um ambiente onde cada um faz o que deseja. José é novo, seus irmãos estão oferecendo o padrão, mas é interessante que a ótica de José é diferente da de seus irmãos. Ele é alguém que vive num ambiente onde as pessoas se comportam, oposta ao padrão que receberam, mas José se mantém firme. Ele não se torna um produto do meio, independente, de com quem ele ande, o ambiente que ele frequente. Ele está ali naquele ambiente, mas na verdade aquele ambiente não guia suas condutas, o padrão moral dele, a maneira cuja qual ele resolveu viver, é isso que vai fazer dele um homem brilhante no futuro. Chega um momento que o padrão de José é tão desconfortável para seus irmãos, que os irmãos não toleram mais a presença dele. Não há mais uma maneira pacífica, certo? Eu não sei por que motivo José fala com Jacó, levando informações de um comportamento ruim de seus irmãos. Eu não sei se ele está querendo fazer isso com o propósito de corrigir seus irmãos, e ele sabe que não tem voz ativa, pois ele é o caçula, e talvez esteja bem intencionado em dizer: papai, os meninos não estão se comportando bem, mas os meninos estão satisfeitos do jeito que estão se comportando. Os meninos se acostumaram com aquele estilo de vida. Aliás, eles são tantos praticando a mesma coisa, que parece que eles estão certos e José que está errado. Quando o volume de pessoas começam a fazer coisas juntos, mesmo que elas estejam erradas,
mesmo que elas estejam fora dos padrões, inevitavelmente, aquele que tenta se manter no caminho vai enfrentar sérios problemas. Mas pastor, e se eu quiser viver a minha vida e não fazer como José, eu não denuncio, eu não falo, eu fico quietinho, não interessa. Qualquer pessoa que viva um padrão moral, mesmo que seja calada, ela passa uma mensagem para o imoral. É possível viver na moralidade. Qualquer pessoa que consiga viver um padrão correto, ele passa uma mensagem para o incorreto. E aprenda uma coisa: a conduta fala mais do que a palavra. É melhor você dizer que é santo e não ser santo, do que não dizer que é santo e mostrar para os outros que é santo. Porque a sua conduta, ela ofende. Um casamento bom, prazeroso, onde o casal é parceiro, é amigo, constrói junto, luta pelos mesmos propósitos, onde os filhos são legais. Você não precisa falar isso para ninguém, está todo mundo olhando para você, olhando para o seu casamento, olhando para a sua família. Eu não sei o motivo cujo qual José disse para seus irmãos. Eu sei que a presença dele, ela não é boa, ela não é agradável. Os irmãos não querem ele por perto. Sabe por quê? Porque seu estilo de vida incomoda. É assim que José, 17 anos de idade, lá está ele, vivendo no meio de seus irmãos, mas chega um momento que não dá mais para viver. Chega um momento que se torna insuportável. E eu nunca vi José reclamando. Não. Eu nunca vi José dizendo que não queria andar com seus irmãos. Eu nunca vi isso na Bíblia. Eu vi os irmãos dizendo que não dá mais para caminhar com esse cara. Não dá. Não dá por dois motivos. Não dá porque ele fala com o pai sobre o nosso comportamento. E não dá porque o comportamento dele mostra para o pai que é possível viver de uma forma correta. Então não dá mais para ficar aqui. E quando eles decidem, porque preste atenção, eu gosto disso, quando eles decidem que não dá mais para caminhar com José, Deus disse: então eu vou tirar meu filho do meio de vocês. Eu vou levar meu filho embora. A história, ela não bate muito bem se você fosse analisar, porque preste atenção, o Jacó já notou que os meninos não gostam de José. Isso é notório. Todo mundo sabe disso naquela casa. Agora, Jacó manda os meninos apacentar suas ovelhas e eles demoram. A demora dos meninos faz com que Jacó fique preocupado. Jacó então chama José e manda José ir procurar. Manda José ir sozinho. Gente, tem alguma coisa por trás disso. Não faz sentido. Se ele está sentindo falta de seus filhos que estão em grupo, perdido, ele tinha que mandar José pelo menos com os 2 ou 3 camaradas, um grupo. Mas ele manda José só. O texto diz que José não é bem sucedido. Ele procura os irmãos e não consegue achar. No momento em que ele decide que não acha seus irmãos, ele resolve voltar. E quando ele está voltando para casa, um homem o vê e pergunta: o que você está procurando, cara? O que é? Ele falou: estou procurando meus irmãos que estavam apacentando as ovelhas. Eles são tanto, as ovelhas são desse jeito, as roupas são assim. Ele dizia: eles passaram aqui sim, eles foram naquela direção. Que homem é esse que achou José? Onde é que Deus estava quando tudo estava acontecendo? Se nós sabemos o desenrolar dessa história, e ele inicialmente não é bom. Deus está controlando todas as coisas.
mas Ele está separando o joio do trigo. Ele vai mostrar para seus irmãos, ou para seus filhos, porque todos são filhos de Deus, o que Ele é capaz de fazer na vida de alguém que se entrega na totalidade e que é obediente. Alguém que consegue olhar os padrões e segui-los. Sabe o que eles vão fazer agora? Eles vão vender José a uma caravana de ismaelitas que está a caminho do Egito. José agora é vendido pelos irmãos. Parece algo muito agressivo, e o é. José está sendo vendido pelos irmãos que deveriam protegê-lo. José, ele foi mandado procurar seus irmãos pelo seu próprio pai. Se você olhar, há uma situação acontecendo nesse ambiente que pode azedar o coração desse garoto. Eles estão tentando matar José, é verdade, definindo se mata ou não mata. Judá encabeça uma rebelião para matá-lo. Rúben, que é o primogênito, defende José, e naquele ambiente mata, não mata, morre, não morre. A caravana passa e alguém diz: não vamos matá-lo, vamos ganhar um dinheirinho, vamos mandá-lo vivo para o Egito. Vivo sim, amargurado talvez, vivo sim, decepcionado talvez. Uma das estratégias de Satanás, e muito poderosa, é: eu não tenho autorização para matar você, mas eu tenho autorização para te ferir, para te magoar, para te decepcionar, para criar em você comportamentos que impeçam que você progrida lá na frente. Porque são, em tese, 10 desobedientes vencendo, se sobrepondo a um obediente. Parece até que não vale a pena ser obediente, parece até que não vale a pena ser certinho, parece até que não vale a pena lutar para viver as coisas. Quando nós olhamos uma situação dessa, se não conhece, nós aqui já sabemos o final dessa história, para nós é mais fácil, mas esquece o final. Pense o que está acontecendo no momento. São 10 desobedientes vendendo um obediente. É um garoto que tem uma roupa legal, um conforto legal, uma família estruturada, sendo vendido para viver como escravo, suspendendo seus lábios para enxergar seus dentes, mexendo no seu cabelo para ver se não tem um piolho. Sua roupa agora é a pior, suas instalações são as mais precárias. E quem ele é? Ele é um servo de Deus, que viveu momentos bons quando nasceu, porque era filho de um cara extraordinário chamado Jacó, de uma mãe que sempre sonhou em ter um filho chamada Raquel. Seus primeiros dias foram extraordinários, roupinha boa, comidinha boa, todo cuidado, mas a vida não é feita só de momentos bons. Se prepare, meu irmão, que uma hora falta grana, que uma hora os amigos vão embora, que uma hora a doença chega, que uma hora o acidente acontece. Vem para todo mundo. Agora está um momento ruim. Está ele caminhando como escravo, chegando no Egito. E como escravo, ele vai trabalhar na casa de um homem rico, próspero, poderoso, chamado Potifar. Mas o que ele é? Ele é um escravo. Pelo menos ele tem esse título. Mas na casa de Potifar, José não trabalha como escravo. A mente dele não é de escravo. A visão dele não é de escravo. Me parece que José está trabalhando para Potifar como se Potifar fosse seu pai. Está trabalhando para Potifar como se Potifar fosse seu Deus. E José foi alguém treinado para fazer sempre o melhor, independente de onde estivesse. Foi como um comportamento legal que ele se tornou o melhor filho.
E agora é com um comportamento decente que ele se torna o melhor servo. De todos os servos que Potifar tem, José, ele se destaca. Ele é alguém que está acima da média, sua visão é sempre mais ampla, sua organização é sempre extraordinária. Ele é alguém que trabalha muito para que o outro fique rico, mas ele não tem problema com isso. Ele trabalha o tempo inteiro, movendo posses, mexendo com coisas que não são suas. Provavelmente o desejo de subtrair alguma coisa deve ter vindo. Talvez não fez, porque não teria nem onde guardar, não tinha instalações, não tinha como gastar, não tinha como fazer nada. Mas é importante olhar e tentarmos observar como a mente desse garoto que já viveu na fartura, agora ele volta ao ambiente de fartura, cujo qual a fartura que ele administra hoje não é nada dele, é tudo de seu Senhor. Mas ele consegue sobreviver a isso. Tem etapas da nossa vida, gente, que parece que a gente vive para que o outro cresça, faz para que o outro seja visto. É assim que funciona. Parece que a nossa recompensa é quase nada diante daquilo que nós estamos fazendo. Você já se sentiu assim no seu casamento? Fazendo quase tudo e seu cônjuge não fazendo nada? Já sentiu assim com seus filhos? Investindo tudo nele e parece que não tem retorno de nada? Já se sentiu assim na sua empresa? Já se sentiu assim na sua igreja? Onde tudo que você faz parece que é canalizado para os outros. Quanto mais você faz, mais o outro aparece e mais você se torna insignificante. Você é capaz de sobreviver a isso? Se for, no final Deus tem bênção para você. Se não for, você vai morrer no percurso, porque a vida é assim. Você olha hoje para mim aqui, você nunca me viu, né? Carregando o banco nas costas, todo domingo de manhã, 15, 20 bancos, atravessando a rua, sozinho. Acabava a escola bíblica dominical, sabe o que acontecia? Todo mundo rapava fora. Ria, gostava, nossa, pastorzão. Na época eu era presbítero, você é um cara maneiro, nossa, a gente gosta demais, Deus abençoe. E os bancos ficavam. Sabe quem botava o banco nas costas? O irmãozinho aqui. Sabe quem via? Ninguém. Era assim, a turma está aí, lembra? Era assim. Tem época da sua vida que é desse jeito. Ninguém te vê, você sobe na cadeira. Você vem bem vestida, parece que você sumiu. Você é a mulher invisível. Você está na pista querendo arrumar um adversário. Dá uma ajeitada na carcaça, bota na vitrine. Parece que você é a mulher do Celton Mello, a mulher invisível. Tem época que você pega seu currículo que tem tanta coisa e ninguém vê nada. Parece que você é formado em letras apagadas, ciências ocultas. Já se sentiu assim? Tem época da vida que é desse jeito. O cara está lá vivendo na casa do cara, trabalhando, e o outro enrique. Isso aí, dinheiro, rolando as coisas e só crescendo. E quem é que fica rico? O Potifar. Eu sei que é difícil. Você vem aqui, se mata, você ensina, você canta, você toca, você faz isso, chega aqui primeiro que eu, vai embora depois que eu, atende gente no gabinete, ajuda as pessoas, faz isso, socorre o fulano ali, o outro ali ora, expulsa os demônios, certo? Um demônio que eu nem conheço e ele expulsou, certo? O outro ali ajuda, organiza, o outro ensina, o outro faz isso. Rapaz, fui na igreja do pastor Cláudio. Nossa, mas que igreja boa. Oh, louvado seja Deus, deixa eu, porque eu já sofri pra caramba. Na minha vez, só de provar um cadiquinho, você está chateado porque alguém está me elogiando. Tem época na vida que é desse jeito. Você faz. E José venceu, não pegou nada. Certo? Aí vem o próximo teste. A mulher do cara, maluco. O texto diz que o cara era eunuco, castrado. Não sei se literalmente castrado. Também não sou obrigado a saber a fofoca inteira, certo? Isso a gente chega no céu e pergunta.
Mas eu acho maneiro porque ele é eunuco, mas tinha mulher. E aí não é difícil entender por que a mulher dele está de olho num garoto, o Zé. Que se você olhar a história dos homens de Israel, pensa numa história de homem bonito. É porque esse assunto não me interessa, mas se você quiser estudar, fica à vontade, olha, na verdade. Eu não me meto nesse negócio não, certo? Mas só tinha uns camaradas bonitão, certo? Uns caras mesmo. E aí a mulher do cara, a mulher do Potifar, ficou de olho no Zé. Eu imagino ela cruzando com o Zé. Bom dia, José. Oi, tudo bom, Zé? E o Zé, não, cara, que maluca gostosa. É, porque a mulher devia ser maneira, a mulher feia não tenta ninguém, não é verdade? Aqui eu posso falar, só entra no céu porque recebe um novo corpo. É brincadeira, heresia. Mas olha aqui para mim, aquele mulherão, olhando para o Zé, sim ou não? É a próxima prova para testar o que esse rapaz é capaz de fazer mediante as tentações. Que o diabo é um estrategista, o que ele quer é derrubar você. Então ele vai te atacando em determinadas áreas, buscando achar em você um ponto fraco. E agora a mulher do cara está de olho nele. E a mulher falando, e a mulher é louca, maluco, vai ler depois. Doidona, partiu para dentro. Falando, vem Zé. Poxa, tem um texto que ela sugere que é mais ou menos assim: José, acorda José. Você já administra tudo aqui? Potifar não faz nada. Literalmente nada. Entendeu, Zé? Então vem. E o Zé falou, não, mano, o que é isso? Que vontade de ir, rapaz. Nossa, mas eu não vou. Eu quero, não vou. Quero, não vou. Quero, não vou. Isso é gente. Por favor, não fala que não quer. Você fala, eu quero, mas eu não vou. Entendeu? Por exemplo, você quer emagrecer. Você quer comer? Fala assim, não. Fala não. Mentira. Você quer emagrecer, você olha aqui. Aquele pudim de leite, sim, nossa. Aquele brigadeiro que você come, a papada chega, vem tudo pra cá assim, ó. Né? Você quer, lógico, é muito importante as pessoas entenderem isso. Você é gente, como gente, você vai ter que lutar. Lutar ao lado de Deus, porque sozinho você perde. A mulher está dando mole pro Zé. Garrou o Zé! Eu fico pensando assim, aquele mulherão gostoso garrando, falando, maluca, pelo amor de Deus, bicho, solta. Ou não solta. Eu nem sei o que eu falaria. Minha mulher não está aqui, eu estou falando a verdade, né? Ninguém mandou ela embora. Ela estava só no primeiro culto. E eu sei que o nego vai falar para ela. Aí amanhã eu vou falar, não, estava brincando, querido, nossa. Pegava nada, não estou pegando nem você, vou pegar a mulher do Potifar. Não é? Então escute aqui, olhe para mim. Eu quero que você entenda como esse cara enxerga a vida. Porque ele não é nenhum super-homem. Ele é alguém que foi capaz de sobreviver aos exemplos negativos. Ele foi alguém que foi capaz de sobreviver vendo as pessoas que deveriam protegê-lo abusar dele. Troca isso por uma violência doméstica, troca isso por uma pedofilia, troca isso por um estupro. Porque quem estupra, quem abusa são pessoas que deveriam, ou na maioria das vezes, proteger. E qual é o interesse? Amargurar seu coração. Encontre um homem no percurso que abuse de você e nunca mais seja feliz ao lado de um. Assista um homem bater na sua mãe. O propósito do maligno é esse. A vida é desse jeito. E nós precisamos sobreviver a isso. E agora ele está nesse ambiente. Só que esse ambiente não é mais para ele. A hora que ele passar no teste,
a vida vai levá-lo para o próximo nível. Pare de reclamar e passe logo. Você está entendendo? Porque Deus vai te levar para a próxima fase da sua vida, e você vai viver o extraordinário de Deus. Ele pegou a mulher, sim ou não? Não pegou. Mas a mulher louca se sentiu rejeitada. Um dia ela agarrou o Zé, sozinho, esse testemunho. Me pega, Zé. E o Zé não. E o Zé saiu correndo, deixou a capa para trás, e ela ficou gritando: tarado do Egito, tarado, tarado, maníaco. E quem é que chegou? O Boitifar. Aí o Boitifar chegou e falou: o que está acontecendo? O que se passa? Ela falou: o quê? Eu vou falar para você. Esse tarado do Zé tentou me violar. Eu, uma mulher decente. Olha, eu te garanto que se Potifar tivesse a certeza que José fez isso, José estava prendendo o Zé, mano. Sabe o que me encanta no Zé? É que o José, ele poderia chamar o Potifar. Falei: ô Potifar, cheguei. Pô, maluco, tomo conta das suas coisas um tempão. Nunca mexi em nada, não vou mexer nessa dona. É gostosa, mas é sua. Pô, cara, não peguei não, cara. Aliás, é ela que está me dando mole. Não peguei porque ele não quis. Ele podia falar isso, sim ou não? Mas morria. Porque você tem que saber que nem toda verdade pode ser dita. Porque você pode pensar que é valente, mas tu é tolo. Valentia e tolice andam muito perto. Entendeu, querido? Antes de falar alguma coisa, pense. O Zé ficou quietinho. Sabe para onde foi? Para a prisão. Imagina ele chegando lá. Aí, ó, mais um humilhante. E o que o José falou? O que todo mundo que chega na cadeia fala: sou inocente. Sou uma conspiração contra mim. Alguém falou: aqui todo mundo é inocente, mano. Na verdade, a prisão é um ambiente de um engano generalizado. Bandidos somos nós que estamos soltos. Eu vi esse dia o cara reclamando, o bandido, Zé, estava reclamando, porque que fazendo greve lá, manifestação, porque não tem encontro íntimo. Quer ter encontro íntimo, não vai ser preso. Aliás, eu nem sei, porque eu que não sou preso. É uma luta. O cara está com mais direito que eu. Vou fazer manifestação aí na rua também. E você pensa, você está rindo de mim ou de você? Então volta aqui. Pensa. Chegou lá, falou que é inocente. Mas inocente ou não, ele está preso, sim ou não? Mas na prisão, a prisão não muda a ótica do cara. José é José na casa dele, José é José na cisterna, José é José na casa do Potifar, e ele é José na prisão. Um cara que vive ao lado de Deus, e onde ele está, Deus está com ele, pronto. Está na casa dele, vai prosperar. Está na cisterna, não morre. Está na casa do Potifar, o cara prospera. Está na prisão, o cara prospera. Tudo bem que ele era prosperar na prisão, era ser o quê? Líder do Comando Vermelho do Egito. Hã? Lá está José, na prisão. Olha, quando um amigo dele vai sair da prisão, pelo menos ele achava que era amigo, um copeiro, ele fala pro copeiro: pô, cara, fala lá pro faraó quando você for servir, que eu não agarrei a mulher não, maluco. É engano, manda rever o processo, porque aí eu vou ser solto. Só que o texto diz que o cara esquece do José, porque o José tinha um tempo para cumprir na prisão. E o tempo que José tinha que cumprir na prisão não tinha a ver com o crime que ele cometeu, porque ele não cometeu crime nenhum. Mas tem algo que vai acontecer no Egito. Tem algo que vai acontecer no Egito, que vai tirar um cara que entrou pela porta dos fundos do Egito
e vai dar a ele condições de sair pela porta da frente. José é tirado da prisão para interpretar o sonho do faraó. O faraó pergunta a ele: eu soube, através do meu copeiro, que você é um cara que interpreta sonhos. Ele disse: eu não, mas um Deus que veio comigo. Ele sabe de todas as coisas. Olha lá, o cara está lá de frente para o faraó está dizendo: eu soube que você é o cara. Ele disse: você está enganado, eu só sou um recipiente onde Deus habita. Ele falou: então eu conto meus sonhos. José deu a interpretação. Deu a interpretação e apresentou a solução. O programa de solução foi apresentado por José. José dá ao faraó aquilo que o faraó não pediu. O faraó diz: me dá a interpretação do sonho. José dá a interpretação do sonho. No final ele diz: muda o seu sistema de plantio, muda o seu sistema de armazenamento, mude o seu sistema de distribuição. O faraó falou: pô, o cara entende de tudo. José falou: coloca um homem para administrar isso tudo aí. Eu penso que ele também não é otário. Um homem apto. O faraó falou: é tu. Ele falou: é eu mesmo, é isso aí. Agora você recebe um novo nome, Zefanete Paneia. Agora você vai, certo? Uma nova casa, uma casa maneira. Deu uma mulher para ele, dele. Eu gosto dele com o coração limpo, porque se fosse uns crentes que eu conheço, quando virou governador, ia falar assim: faraó, espera aí, vou na casa do Potifar, eu mando nele agora e naquela maluca que me botou na prisão, então deixa comigo. Chama o Potifar aí, fala que é Zefanete Paneia, governador do Egito. É isso aí, cara. Sair da prisão para governar. Pensa. E aí chega o Potifar e a mulher dele. E o Zé fala: ai, maluco, fala agora que eu peguei ela. Não, fala você, dona, fala agora. Se eu te peguei, não peguei porque não quis. E você cala a boca, chifrudo. Fica quieto. Não, porque eu fico com raiva, eu fico pensando nisso. Porque tem gente que adora uma vingança. Tem gente que adora voltar lá, porque eu tenho que ir lá, porque eu vou pisotear, porque eu vou fazer o quê? Porque eu sou menina dos olhos de Deus. Você vai ver. Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Você é crente ou feiticeiro? Faz voodoo, pega um bonequinho e enfia na pessoa. O cara não, ele foi viver a vida dele. Ganhou uma mulher, foi viajar, comprou as terras, as paradas, tudo. O tempo passou, quem é que veio fazer comprinha no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele, uma sacolinha, carinha de foinha, tudo igualzinho. E quem é que está lá? Bonitão, pintadão, assim, ó. Pensa assim, aquela... Eu fico imaginando, tem hora que eu fico lendo a Bíblia, eu fico imaginando o Zé assim, eu sendo o Zé, que eu gosto de entrar no personagem. Aí eu fico pensando, eu lá, eu ia estar assim, eles fazendo compra, eu ia falar: lá, Senhor, galinha de casa não se corre atrás, Senhor. Olha os irmãos. Eu gosto do José, porque quando ele viu os irmãos, sabe o que ele lembrou? Tudo que os irmãos fez com ele. Quando eles chegaram, pensa num cara que estava nervoso. O Zé acusou logo de espionagem. Vocês são espião? Não somos. Cala essa boca. Zefanete Paneia. Entendeu? CIA, FBI, tudo comigo. KGB. Prende esses miseráveis. Prendeu porque ele estava com raiva. Sim ou não? Porque gente fica com raiva, não fica não? Fica não? Tem hora que você tem raiva do seu marido? Tem hora que você olha para seu filho e pensa: por que eu não comi isso quando estava pequenininho no ninho? Você olha para sua esposa e diz: Senhor, onde o senhor estava? Por que me desamparaste? Você já teve a sensação assim? Você é gente, por favor, gente tem que ter vontade. Às vezes você está no trânsito assim, ó. E o que tem livre? Um encostamento.
Sangue de Jesus tem poder, Senhor. Livrinho, olha. Acho que eu vou. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Você é gente. Entendeu? Então você é gente. O José, ele era gente, então ele sentiu. Ele mandou prender os irmãos, sabia disso? Só que 3 dias depois calmou. Nossa, tá com a cabeça quente, né? Manda soltar os meninos aí, espião nada. Tudo meus parentes. Soltaram os meninos, depois ele fala aquelas coisas lá. Se você não conhece, vai ler, porque pensa numa história maneira. A história do Zé. Aí ele manda trazer os irmãos, e traz aqui, traz não sei o quê, e ficou com Benjamim, e aquela coisa toda, e bota o negócio ali. Você não leu a Bíblia, mas você viu a novela. Que eu sei que você viu. É uma maneira boa de ler a Bíblia, não é? Ver a novela. Então é para mim. Eu sei até que eu estou falando, você fala, eu sei disso aí que ele está falando. Eu viu nada, você viu a novela, rapaz? Vai ler a Bíblia. Olha que maneiro. Aí, quando José resolve ficar com Benjamim, há um momento mágico para mim. Judá, o cara que liderou a rebelião para matar José, sabe o que ele diz para José? Sem saber que era José? Nós já temos um irmão que é morto, o Zé, falecido. Deus o tenha. Se esse menino fica, papai morre. Faz o seguinte, ô Zefanete Panéia, fica comigo. Judá se oferece para ficar como escravo, como prisioneiro, no lugar de Benjamim. Quando José viu isso, José filho se arrependeu de... Falou para todo mundo, sai, que está acontecendo um negócio aqui. O texto diz que ele gritava de chorar. Você vê que tinha umas dores esquisitas no coração de Zé. E os irmãos olhando assim, o que está chorando? O Zefanete. Aí ele perguntou, vocês lembram de mim? Aí os irmãos falaram, de lembrar, claro. O senhor é o governador. Ele falou, não, eu sou o Zé. Tirou aquela indumentária igual o Rei Júlia no Madagascar. Lembra? Eu sou eu. Gente, eu me divirto lendo a Bíblia. Você que veio aqui a primeira vez, pode voltar depois. Não é sempre que eu prego, não. É que hoje eu não tomei o remédio. Aí eu tomei bagunçado, né, Léo? De vez em quando tem uns caras bons aqui, o Isa, tá aí a turma aí que prega. Mas escute só. Os caras falaram, o Zé? Ele falou, o Zé. Aquele Zé que você falou assim, vão matar, vão vender, vão matar, vão vender. Pois é, agora eu sou o governador dessa parada toda. Papai ainda viu, falou, papai está lá, rapaz. Falou, então, pega um carro meu desse aí, uma Ferrari, e dá um pulo lá. Eu imagino aquele menino, nunca tinha andado naquele carro. Mas até motorista de lava-jato, quando pega um carro desse bom. Eu imagineizinho lá. Chegou na frente da casa do Jacó, deu logo um cavalo de pau, literalmente, olha na verdade. E o Jacó deve ter falado assim, menino, roubaram alguma coisa, não é possível. Eles estão andando no Rio de Janeiro. E aí então, gente, eu imagino já o Rubem, que era o mais velho, cabia a ele, né? Pai, chega aí. Lembra do Zé? E o Jacó falando, todo dia, meu menino falecido. E o Rubem falando, pois é. O Zé não morreu não. Falar para o senhor, nós vendemos Zé. Mas ainda bem que nós vendemos. Porque nós sabíamos que Zé tinha potencial. Zé não era igual a gente. Você já notou que quando ninguém acredita que você vai vencer, até você vencer. Aí parece parente, amigo, todo mundo torcia por você, todo mundo. Eu sabia que você ia dar certo. Dá vontade de você cavar um buraco e enterrar vivo.
Os irmãos falaram: agora nós estamos lascados. José falou: nada, querido. Vocês não me venderam. Olha que coisa fantástica. Vocês não me venderam. Deus me mandou na frente para a conservação da alma, para vocês não morrer. Deixa eu falar uma coisa: Deus está no controle da sua vida. Eu não sei se hoje você está na cisterna, se você está na casa do seu pai. Eu não sei se você está na casa do Potifar, que é legal, ou você está na prisão, que é ruim. Eu não sei se hoje você está com raiva. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: não desista, vá até o final. Porque no final você vai ver como Deus recompensa aqueles que vivem segundo os seus padrões. É só isso. A vida é dura para quem é mole. Então vamos embora, vamos viver aprendendo. Tem dia que vai ser bom, sim ou não? Tem dia que é ruim. Tem época do seu casamento que... Mas tem época do seu casamento que você fala: meu Deus do céu, pessoa certa que eu casei. E esse menino, esse é um Einstein, um menino inteligente, bonito igual o pai. Nossa, essa sogra, isso é um presente de Deus, isso. Chegou numa vassoura e agora tem asa. Não é verdade? E você vai acreditando que Deus tem o melhor para você. Você pode ficar de pé? Hoje quem veio visitar não volta nunca mais. Eu estou com medo de quem já está aqui ir embora. Feche seus olhos. Deixa eu orar por você só por uma coisa. No seu percurso aí, aconteceu alguma coisa que azedou seu coração? Eu não quero saber o que é. Quem tinha que te proteger, quem tinha que te ajudar. Você sofreu uma humilhação, uma perda, uma dor, um abuso, uma traição, eu não sei, uma humilhação. Pode ter sido pelo seu pastor, pelo seu chefe, pelo seu pai, pelo seu avô, pelo seu cônjuge. Eu só queria que você saísse daqui como José, limpo, para continuar vivendo. Herodias também viveu um período ruim, ofendida por uma frase ou um texto narrado por João. Mas ela, ao contrário de José, não conseguiu diluir isso. Ela não conseguiu digerir isso. Enquanto ela não matou João, ela não se sentiu satisfeita. José, ao longo do caminho, ele enfrentou muitos adversários, mas nunca precisou matar ninguém. Se você hoje tem algo no seu coração que gostaria de deixar no altar: pastor, meu pai não me valorizou, não me reconheceu, aliás eu nem sei quem é direito. Eu só queria que você localizasse agora, porque essa mágoa, essa dor, não pode remover de você a visão. Prossiga na visão, como José. Alvo, vá para lá. Se tem alguém assim hoje, se localizou que tem alguma coisa, traz aqui no altar que eu quero orar por você. Se tiver alguém, sai do seu lugar e vem aqui agora. Só se tiver. Tem alguém? Isso, vem para cá. Coloca aqui no altar. Ninguém quer invadir sua privacidade, ninguém quer te envergonhar. Não tem nada disso aqui não. Tá certo? Isso, sai do seu lugar e vem para cá. O que nós queremos é que você receba de Deus força para prosseguir, força para continuar. Isso. Não te matou, fará de você mais forte. Não te destruiu, vai dar a você uma nova chance. Isso, vem para cá. Fique aqui na frente, feche os seus olhos. Nós já vamos encerrar o nosso culto. Isso.
Glória a Deus. Ainda dá tempo para você. Se Deus está falando contigo, que hoje é a noite da sua cura. Pesada, o fardo pesado vai ficar, e eles vão levar o teu, que é leve. Te damos graças por essas vidas, te entregamos a todos. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Vamos continuar como José, prosseguindo, vivendo o dia bom, vencendo o dia mau, mas prosseguindo de mãos dadas com o Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam